Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, chegamos no finalzinho do nosso bimestre. Hoje nós vamos fazer uma revisão desse segundo bimestre. A avaliação começa na quinta-feira. Eu acredito que vocês já devam ter recebido, através dos representantes, através dos canais oficiais, a agenda das avaliações, né? Cada dia da semana, na quinta teremos uma prova, na sexta outra prova, né? E assim vai seguir durante esse segundo bimestre. Um pouco diferente da semana anterior, do bimestre anterior, agora já deu para tudo se ajeitar. A avaliação esse bimestre na disciplina de economia será através do Fascic Interativa. Não será disponibilizado para vocês nenhuma prova no Word, nada desse tipo. Vai ser feito um formulário que vocês vão entrar lá no dia e vão preencher esta avaliação. Um segundo comentário também que eu gostaria, segundo informe também que eu gostaria de deixar para vocês, é que a avaliação desse bimestre, ela é composta de dois pesos, tá? O primeiro peso são as atividades que nós fizemos durante o bimestre, que a soma deles valem 5 pontos. Então, alguns alunos já devem ter visto que já foi feita uma correção até a semana passada. Durante essa semana eu devo fazer mais uma avaliação daqueles que já postaram. Essas atividades foram prorrogadas até o dia 15 de junho, portanto, o foco nesse momento é a avaliação e a soma dessas atividades vai valer 0,84. No início da pandemia, nós tivemos um problema do sistema não estar preparado para receber a quantidade de alunos que a instituição tem. Então, dessa forma, eu peço para que vocês, e naquele momento foi aberta uma situação para que as avaliações fossem enviadas, as avaliações, os trabalhos fossem enviados via e-mail. E assim continuou como um processo de orientação da instituição para que fosse enviado para o e-mail do professor a atividade que você fizesse em conjunto com o envio no Fascic Interativo. Só para explicar para vocês, para que a gente consiga fazer essa correção, demora um pouco abrir e-mail por e-mail, lançar isso, ir lá no sistema, lançar a nota. Depois nós temos um outro sistema que é o AVA, que vocês conhecem por Minerva, e transformar essa nota ali. Isso faz com que a atividade de correção fique muito extensa. Então, eu vou pedir uma especial atenção. Quem mandou por e-mail não será prejudicado, mas eu vou pedir um auxílio especial para vocês. Subam no Interativa as atividades que você fez da 3 a 8. Em todas as aulas nós temos o arquivo de correção, verifique e suba a atividade lá para que facilite o meu processo de correção. Se você tiver tido algum problema, se você tiver algum problema e você não quiser fazer isso, eu não vou deixar de corrigir sua atividade, mas eu só vou procurar no e-mail as atividades que não estiverem no Fascic Interativo ou no Fascic Interativo. E isso só será feito depois de esgotar todo o prazo para que isso aconteça no Interativa, para que dessa forma o meu trabalho também possa fluir de uma maneira melhor, né? Os outros 5 pontos serão da prova. E como que será essa prova? Serão 5 questões de 1 ponto cada uma. Esta vai ser o sistema de avaliação. Então, cada questão vale 1 ponto, né? Somado com 5 pontos do trabalho, teremos os 10 pontos que vale o bimestre, né? E dessa forma encerramos a média. Durante essa semana, até quinta-feira, eu estou disponível para vocês. Se vocês, no processo de revisão, vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição pelos canais que sempre estive durante o bimestre. Vamos lá, então, para a nossa revisão. Antes de eu fazer a revisão, deixar claro aqui que eu vou fazer uma correçãozinha da atividade 8, que era ela a única que faltava, né? O arquivo também vai estar disponível lá no Interativa, assim como também esta apresentação.
Lembrando mais uma vez que se você tiver alguma dúvida, basta me procurar, tá? Então, a matéria do segundo bimestre ele vai no PDF da página 48 a 190 e no livro da 44 a 174. Tá? Então, vamos fazer a correção da atividade 8, né, em que eu fiz a pergunta para você, o que é Produto Interno Bruto, ou PIB, né? E ele nada mais é do que uma medição do valor total de produção final que ocorre em um país durante um determinado período. No caso aí, normalmente o PIB é medido em anos, tá? Então era essa a resposta que se esperava de vocês, né? Quais são as outras formas para que o PIB possa ser medido, né? Eu posso ter uma abordagem de produção, medindo os valores adicionados de cada etapa do processo, né? Falei aí como exemplo as situações dos valores adicionados que os estados usam para poder fazer a distribuição do ICMS, né? É uma outra forma que eu posso também adotar para poder medir o PIB. Ou posso também somar as rendas, né? Lembrando que renda não necessariamente é salário. A renda ela é qualquer remuneração que você tenha pelo empenho de um fator de produção. Se você tem uma casa e você aluga esse aluguel é uma renda. Se você tem uma empresa e você recebe lucro dessa empresa, este lucro é também uma renda, né? E o salário, né, ou prolabore, também ele pode ser a soma também nesse sentido, para que a gente consiga calcular o PIB, né? E o que não se é computado para apurar o desemprego, né? Os trabalhadores marginalmente ativos, que são aqueles que não procuraram emprego nas últimas 4 semanas, as pessoas frustradas, desconsoladas, que já cansaram, não vão buscar o alento, né, para buscar emprego, né? Os trabalhadores informais, né, são aquelas pessoas que estão trabalhando, apesar de estarem informais, elas não são computadas no desemprego, e aqueles que estão registrados pela CLT. Né? Vamos para a revisão. O primeiro aspecto que nós tratamos nesse bimestre foi o mercado. Então eu vou passar algumas características do mercado para que a gente consiga relembrar alguns conceitos. Né? O mercado ele é uma reunião de compradores e vendedores, ele pode ser tanto físico quanto virtual. Né? Temos como características de mercado perfeitos muitos compradores e vendedores. Eles devem agir de acordo com seus interesses e de forma independente. Ele não pode buscar nesse mercado o interesse de outros, né? Tem que ser o interesse dele, né? Para que ele consiga buscar esse mercado perfeito. Ele ter liberdade de entrada e saída, né? Ou seja, ele pode entrar em um mercado atrativo ou sair do mercado quando ele deixa de se tornar atrativo. Isso é chamado de mercado perfeito. Né? E o mercado perfeito ele também pode ser chamado de um mercado eficiente. Falamos de oferta e demanda. Né? A demanda ela é sempre obtida através de uma suposição do comportamento do consumidor. Né? E sempre o que se busca na economia é a maximização da utilidade daquele produto. Né? Vocês vão lembrar do exemplo da pamonha. Né? Alguns fatores que influenciam a demanda: utilidade marginal decrescente, o efeito renda, a renda é um dos limitadores para a demanda, e o efeito substituição, quando eu substituo, por exemplo, o cinema pela pizza, o cinema pela Netflix em casa, ou eu substituo o transporte alternativo pelo táxi ou pelo Uber, né? Eu estou fazendo uma substituição de produtos. Né? Isso também vai influenciar na demanda. Né? E nós também vimos que o preço nasce quando há um equilíbrio entre a oferta e a demanda. Né? A oferta, nós vimos o que altera essa oferta, são fatores naturais, os preços dos insumos, a presença de mais ou menos concorrentes nesse mercado também vai afetar a oferta, a expectativa de preço futuro, quando eu tenho uma expectativa que esse preço futuro ele vai aumentar no futuro, automaticamente esse mercado ele tende a ter maior número de concorrência, né? Quando eu vejo que esse preço vai
diminuir, eu tendo a ter uma menor concorrência para essa situação. A influência de mercados correlatos, vocês vão lembrar desses mercados correlatos, a questão do próprio combustível, né, em que quando eu viro o fator de produção, a produção desses alimentos para a fabricação de combustível, automaticamente eu vou ter uma diminuição de oferta para a atividade principal daquele produto, que nada mais é do que alimentação, para poder sanar uma coisa que me dá um maior retorno, né? As políticas governamentais, sejam de subsídios ou seja de tributação, que dificultam o acesso de determinada produção em algum mercado, né? Fatores tecnológicos que também aumentam a oferta de produtos, né? E o aumento de capital físico. Cada vez que eu tenho um aumento de capital físico considerável no mercado, automaticamente eu também vou ter um desequilíbrio, né, nesse processo, uma movimentação nesse processo de oferta, né? O maior preço, ele é sempre aquilo que vai incentivar a produção. O que me faz pegar um recurso que eu tenho disponível e impor e colocar naquele sistema de produção? Tá? É lógico, é a capacidade que eu tenho de cobrar o maior preço por aquele produto. Né? Falamos de produção, né? Definimos curto e longo prazo. O curto prazo é aquilo que eu posso movimentar um único fator de produção. Longo prazo é aquilo que eu dependo de movimentar mais fatores de produção e que então não dá para fazer isso de fonte de processo emergencial. Né? Falamos dos avanços dos sistemas de produção, que é a produção crescente, que é aquela quando eu coloco um trabalhador a mais, e aqui a gente está falando de curto prazo, né? Quando eu coloco um trabalhador a mais, eu tenho um aumento de produtividade, até naquela mágica, né, que Taylor nos falou do processo dos fatores de produção, né? Então, se eu tenho vocês vão lembrar do exemplo que eu dei da padaria, né? Eu tenho um único atendente que ele atende, ele faz a chapa e cobra no caixa. A partir do momento em que eu passo a ter um funcionário no caixa e o outro vai se dedicar exclusivamente a atender e a chapa, eu vou ganhar produção. A partir do momento em que eu distribuo ainda a função de atendimento para um funcionário, a chapa para outro e o caixa, eu também ganho em produtividade. Quando eu estou ganhando em produtividade, eu estou na função de produção crescente. Né? Mas vai chegar um determinado ponto que não é porque eu coloco mais atendentes para poder fazer o atendimento do balcão que eu vou vender mais ou que eu vou ter eu vou ter um crescimento desse fator de produção. Aí, nesse sentido, a função de produção está nos trazendo retornos decrescentes, tá? E os retornos negativos, que é quando eu ponho uma pessoa, tá? E eu já não consigo diminuir o meu valor unitário de produção, né? Falamos dos custos de produção, né? Que podem ser fixos, variáveis ou custo marginal, né? Os custos fixos eles estão relacionados àquilo que você não interfere no processo de produção. Os custos variáveis, por exemplo, um exemplo claro dos custos variáveis são as matérias-primas. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, volte lá na aula. Se tiver alguma dúvida, pergunte, tá? Aqui é uma revisão, então a gente está ao passar por todos os conceitos. Né? E o custo marginal, ele nada mais é do que aquele ganho que eu tenho com o incremento da produção. Né? Eu acabo gerando um processo de um custo marginal. Tá? O governo no mercado, ele tem a capacidade de fazer controle de preços, seja por estabelecimento de tetos ou pisos, né? Ele pode fazer impostos ou subsídios, né? Falamos aqui que tetos e pisos, né, pode ser salários ou pode ser, né, por exemplo, no Brasil nós temos um salário mínimo, né? Nenhuma empresa pode pagar menos que o salário mínimo, né? E nós temos também algumas situações em que os tetos são estabelecidos, né? Já tivemos essa situação de tetos estabelecidos. Hoje nós já estamos mais num processo de controle de mercado. O governo também pode atuar através de impostos, né, aumentando tributação, aumentando as dificuldades para poder colocar aquele produto no mercado, ou dando subsídios, né, aumentando a cota de importação para determinado produto. Né? O governo também ele pode entrar
no mercado para suprir algumas falhas. O exemplo que eu dei nisso foi as telecomunicações, que lá atrás o governo precisou investir nesse fator, né, neste mercado, para que a gente conseguisse fazer um investimento em telecomunicações, né, mas chegou um determinado ponto em que o Brasil decidiu vender essa operação e hoje é explorado por iniciativa privada, né? O PIB, ele vai medir a produção de um país em um determinado tempo, nós já falamos sobre isso lá na correção, tá? Ele pode ser medido por gastos, né? Os gastos que são utilizados, pelos gastos das famílias, né? Os investimentos privados de famílias e empresas do mercado interno e os gastos do governo. E o comércio internacional, que é tido pela equação exportação menos importação, né? O PIB também pode ser medido por valor adicionado, nós já falamos sobre isso, e também pela soma das rendas. Nós temos o PIB real e o PIB nominal. O PIB real é aquele valor, o valor correto que ele foi estabelecido, e o PIB nominal é quando eu atribuo uma depreciação por um processo de inflação, né? O PIB de 2015, por exemplo, se eu não me engano, foi esse o exemplo que eu dei. Quando ele é apurado, quando vem o valor real dele para 2020, é PIB real. Mas quando eu aplico a inflação de 2015 até 2020, eu passo a ter PIB nominal, né? Basicamente é esse o conteúdo para o nosso segundo bimestre, né? E temos aí até quinta-feira para poder sanar alguma dúvida. Tá? Estou disponível para vocês lá nos canais oficiais que criamos, tá? Eu gostaria de terminar essa aula agradecendo imensamente a cada um de vocês. Sem vocês, isso não teria acontecido tão bem, que apesar dos trancos e barrancos, corremos bem e passamos pelo semestre de forma satisfatória dentro da possibilidade. Isso não seria possível sem o nosso comprometimento e a nossa formação de equipe que nos conduziu para chegar até aqui. Possivelmente, não sei se eu encontro vocês ainda no processo de formação de vocês. Espero ter contribuído para o processo de formação e desejo a vocês muito sucesso na carreira escolhida, que a faculdade traga para vocês todas as conquistas de satisfação pessoal. Tá? E o que precisarem de mim, independente de horário de aula, independente de matéria, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado.